Olá, eu fiz uma série de vídeos aqui sobre os tipos de documentos que compõem o sistema de gestão. Documentos de primeiro nível são o manual, não são múltiplos manuais, é um manual, manual estratégico, nível estratégico do sistema de gestão. Segundo nível, procedimentos, os procedimentos relativos aos processos que compõem o sistema de gestão. E o terceiro nível operacional, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, o terceiro nível é composto pelos anexos, instruções de trabalho e formulários, que depois de preenchidos viram os registros. Tem diferença sobre eles? Tem sim, diferenças bem marcadas, baseados em propósitos bem diferentes, e que esse é o segredo para acertar nos documentos, para fazer os documentos assim, realmente agregar valor para o seu sistema de gestão e não ser uma papelada. Então, os anexos, eles são o quê? Uma informação complementar àquilo que foi especificado no procedimento do processo. Ele é mais detalhado que o procedimento, ele é um desdobramento do procedimento, porém, ele é um documento. Então, ele ajuda a orientar que o processo seja executado. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma tabela de preço, uma tabela de conversão de medidas, o zoneamento da indústria, as plantas arquitetônicas, baixa, elétrica, hidráulica, todas que existirem, lista de alergênicos, fichas técnicas de materiais, fichas técnicas do próprio produto acabado, o fluxograma de produção, que ajuda a embasar o projeto de segurança de alimentos com a PPC, a metodologia de avaliação de risco usada no projeto com a PPC, são exemplos de anexos. Quanto às instruções de trabalho, são aqueles documentos que contêm um sistema de monitoramento. Então, todos aqueles itens de controle, onde vai ser atribuído um parâmetro, um limite ou um limite crítico, tudo aquilo que precisa ser monitorado e que deve ser levado lá bem para o chão de fábrica, se for relativo à fábrica ou em processos administrativos, assim, bem no operacional, tudo aquilo que precisa ser monitorado. Então, o que será monitorado, qual é a especificação, ou as faixas, uma faixa de mínimos e máximos, ou presença ou ausência, onde registra isso, com que frequência monitora, com que instrumento, quem é responsável por isso e como tratar em caso de não conformidade. Então, que correções, qual é a correção, que é imediata, quem são os responsáveis e as autoridades por isso. Então, plano da qualidade é uma instrução de trabalho, o plano de PCC é uma instrução de trabalho, o plano de PPRO é instrução de trabalho. E existem também aqueles outros parâmetros, todos os parâmetros que são monitorados no processo vão ser componentes de uma instrução de trabalho ou uma IT. E os formulários, então, é o quê? É aquelas planilhas onde os dados monitorados são registrados. Então, enquanto a planilha está em branco, que é um modelo a ser preenchido, ela é um formulário. É um formulário branco. Depois que foi preenchida, virou o registro. O registro, o quê? Ele fornece evidência de que aquilo que era para ter sido monitorado foi monitorado e mostra a verdade do processo, mostra o controle ou o desvio do processo. Então, os formulários são o quê? Tipicamente, sempre vai ter um formulário para todas as instruções de trabalho existentes, por exemplo, formulários de ponto crítico de controle, de PCCs, formulário de PPRO, de programa de pré-requisito operacional e monitoramentos outros, por exemplo, monitoramentos da qualidade, que são bem operacionais. Um outro exemplo de formulário que não está vinculado a uma IT é planilhas, atas de análise crítica pela alta direção, atas de análise crítica pela equipe de segurança de alimentos. Não vão existir alguns formulários sem que seja necessário que exista uma IT, mas para cada IT sempre vai existir formulários. Então, todos os requisitos que precisam ser atendidos no âmbito de um sistema de gestão, quer sejam eles legais, normativos, ou da própria organização, ou do cliente, todos eles vão ser distribuídos nessa hierarquia de documentos, desde o manual, nível estratégico, passando pelos procedimentos, pelos anexos e instruções de trabalho,
formulários chegando até os registros. Todos vão ser distribuídos e isso precisa ser feito de modo bastante inteligente para que possa agregar valor para a sua organização. Então, eu quis fazer esse vídeo porque existe muita confusão e eu já vi absurdos assim escritos em documentos, em artigos orientando sobre como fazer documentação, onde diz, por exemplo, que uma instrução de trabalho é um procedimento só mais detalhado. Né? Sim, não deixa de ser mais detalhado, mas não quer dizer que você vai pegar e vai se basear em descrições. Existem propósitos bem distintos de todos esses tipos. Então não se trata de uma descrição mais detalhada, aliás, nem de descrição, porque as descrições são para textos acadêmicos, não necessariamente para as empresas. Então, os documentos de um sistema de gestão, têm que ser bastante enxutos, objetivos, e eles têm que cumprir o propósito de fazer acontecer os requisitos que uma organização precisa controlar para poder demonstrar sua competência na qualidade, sua competência na segurança de alimentos, nas disciplinas nas quais montou um sistema de gestão. Então, se a documentação for enxuta, simples, objetiva, o que vai acontecer? Todo mundo vai conseguir entender, tá? Todos os níveis hierárquicos de pessoas, de cargos na organização, vai conseguir entender. Se for fácil de entender, vai ser fácil de operar. Se for fácil de operar, vai ser fácil de treinar. E vai ser fácil de auditar e vai ser fácil de provar para quem quiser o atendimento de todos os requisitos, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou, deixa teu like. Se não me conhece, te inscreve aqui no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!